Olá, gente querida, tudo bem? Estou passando para compartilhar com vocês hoje mais um devocional e no dia de hoje eu queria propor uma reflexão ainda na leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, carta que Paulo escreveu, e esse capítulo 15, o capítulo que ele dedica para falar sobre algumas coisas acerca da nossa verdadeira esperança e de tomarmos cuidado com aquilo que a gente escuta, com as doutrinas, com os ensinamentos que são ditos, que no final das contas acabam nos levando para um entendimento diferente daquele que Deus realmente deseja que nós tenhamos. E no versículo 33, Paulo fala bem exatamente sobre isso que a gente já está conversando. E ele diz: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu gosto dessa versão que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sei que tem versões bíblicas que vão dizer que são as más companhias, mas eu acho, uma opinião pessoal, que não são as companhias em si, não é com quem você convive, mas o quanto de ouvidos você dá a quem você convive, o quanto você se permite ser influenciado pelas pessoas que você convive. Então, eu acredito naquilo que diz na palavra, que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós devemos influenciar com a luz do Evangelho, que nós devemos refletir a glória de Deus para as pessoas, que nós devemos literalmente compartilhar os ensinamentos de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo não é uma condenação ao tipo de amizade que nós temos, porque nós não podemos fugir do mundo. Jesus fala em João 10, rogo ao Pai que não os tire deste mundo, mas que os fortaleça, os santifique e os guarde neste mundo. Enfim, nós não podemos nos excluir, nós não podemos deixar de conviver com determinados tipos de situações ou pessoas, mas nós podemos escolher que tipo de conversas teremos com determinados tipos de pessoas. Não é possível que você escolha, por exemplo, em que tipo de ambiente você vai estar no seu trabalho. Nós precisamos trabalhar, trazer o sustento para nossa casa, e às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que professa uma fé diferente da sua, que tem uma filosofia, uma ideologia, um entendimento de vida diferente do seu, e que de repente para ele o certo é diferente do seu, o errado é diferente do seu, a moral, a ética, os valores são diferentes dos seus, e você não pode renunciar àquele ambiente por conta daquela pessoa, já que você precisa trazer o seu sustento, ou já que às vezes uma dessas pessoas são seus familiares. Enfim, como a gente aprende a conviver? Esse texto, Paulo também, de uma certa forma, está nos dando um bom conselho para aprender a conviver com todo tipo de pessoa, em todo tipo de situação. Nós temos visto os cristãos serem marcados por muito tempo por serem pessoas chatas, inconvenientes, pessoas que acabam se isolando, pessoas que acabam parando de falar com algumas pessoas porque não têm o mesmo entendimento dentro do Evangelho do que ele. Mas esse tipo de posicionamento não é o posicionamento aconselhado por Jesus. Nós não precisamos nos excluir, nós não precisamos nos afastar, nós não precisamos ser o tipo de pessoa chata, nós não precisamos agir dessa forma como por muitos anos os cristãos foram marcados por agirem assim. Isso é contra o Evangelho de alguma forma, porque nós somos o sal, nós somos a luz, nós precisamos salgar. O salmista ele diz que bem-aventurado é aquele que não senta à roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o salmista não está condenando você ter amigos que às vezes são escarnecedores. O grande problema é você sentar à roda do escárnio. O grande problema é você fazer parte da roda que escarnece. O problema não é você ter uma família que não é cristã e num Natal, Ano Novo, um aniversário, se reúne para fazer coisas que de repente você não aprova, para, enfim, falar de conversas que de repente você não aprova. O problema não é esse, o problema é você se corromper e também
falar de coisas que você mesmo não aprova. O apóstolo Paulo diz que feliz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Gente, é muito simples a caminhada com Jesus. Nós não podemos nos excluir, isso é impossível, não dá para fugir. E como já dizia Freud, o apóstolo Freud, um trocadilho, uma brincadeira, como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, a fuga é um instrumento hábil para nos colocar de frente de tudo aquilo que nós queremos negar. Quanto mais fugimos, mais somos colocados de frente daquilo pelo qual estamos fugindo. Fugir não é a solução. Jesus nunca nos propôs morar em cavernas. A ideia de Jesus é ir por todo mundo, é que a gente vá, é que a gente influencie, é que a gente seja bênção, seja sal, seja luz. Enfim, irmãos, eu não quero ser muito longo, mas eu quero que vocês entendam que o que corrompem os bons costumes são as más conversações, não são as más companhias, as más pessoas. Você pode andar com pessoas que não são, digamos, ainda de caráter, enfim, apurado, de valores e de uma ética bem refinada. Você pode sim andar com elas, mas você precisa influenciá-las para que elas sejam luz. Você precisa trazer a luz do Evangelho, sem nenhum falso moralismo, hipocrisia, sem nenhuma religiosidade, nem ar de superioridade. Mas você pode e deve, essa é uma missão de todo aquele que tem Jesus no seu coração, é espalhar a semente do bem, do amor e de Jesus na face dessa terra. Portanto, entenda, vire uma chave e separe bem isso na sua vida. Você não precisa excluir determinados tipos de pessoas da sua convivência. Você precisa girar uma chave para que tipo de conversa e influência isso acaba exercendo sobre a sua vida. Se são pessoas tóxicas que não desejam melhorar, ser influenciadas positivamente, essas pessoas sim, você deve, para a sua saúde emocional, manter uma certa distância. Mas você precisa ter um bom critério. Nós não podemos nos tornar os famosos cristãos bitolados do mundo de hoje, aonde condenam, julgam e se afastam de pessoas sem dar sequer uma chance de que elas entendam a luz do Evangelho. Apesar disso tudo, além disso tudo, o apóstolo Paulo também diz em Romanos: como crerão se não há quem pregue? Como as pessoas mudarão de vida se nós, que somos o sal e a luz, nos afastarmos dela e criarmos um gueto, um clã, e acharmos que só nós somos perfeitos e vamos para o céu e que essas pessoas não têm nenhuma chance? Nós precisamos cumprir o que diz o Evangelho. Nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Espero que você entenda e desejo isso de todo o coração. Que você separe bem o problema que contamina um homem, como diz Jesus, não é o que entra, mas é o que sai. Não é o que você está ouvindo, mas é o que você está falando. É como você está se comportando e reagindo nos ambientes em que você tem sido colocado por Deus. Se Deus te colocou num ambiente difícil, é para que você ilumine e traga a luz de Deus para esse ambiente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esses irmãos entendam a Tua palavra e que em nome de Jesus vivam nela, sem se excluir, sem se martirizar, sem se fragilizar, sem também se achar muito especial a ponto de ter medo de se contaminar. Quem tem medo de se contaminar, de fato não conhece o Deus que verdadeiramente nos limpou. Quem tem medo do inferno não entende para onde realmente está indo. Quem tem medo do diabo não sabe que poderosa salvação nos alcançou. Que a gente esteja seguro em Ti e que a gente possa ser luz por onde a gente passar. Essa é a minha oração. Espero que seja também do meu irmão que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Entenda isso com todo carinho. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.